todas e a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a este webinar, cujo tema é a desvalorização das doenças reumáticas no contexto de saúde. Hoje, dia 12 de maio, assinalamos o Dia Mundial da Fibromialgia e também, curiosamente, o Dia Internacional do Enfermeiro. E antes de darmos início ao nosso debate, à nossa mesa redonda, quero agradecer a presença de todos vocês que se disponibilizaram a estar aqui conosco. Quero agradecer a todos os nossos convidados de hoje, que já de seguida irão ficar a conhecer. E quero também, então, contextualizar este dia. O Dia Mundial da Fibromialgia e o Dia Internacional do Enfermeiro coincidem, e não é por acaso, porque Florence Nightingale, a mãe da enfermagem, ou seja, a primeira enfermeira da história, tinha uma doença, naquela altura muito estranha, que lhe provocava dores e desconforto e fadiga, e que mais tarde, muito mais tarde, se veio a saber e acredita-se que essa doença seria a fibromialgia. Daí estes dois dias coincidirem. E então, hoje estamos aqui para debater o que é isto da desvalorização da doença reumática, das doenças reumáticas no contexto de saúde. E antes de eu chamar os meus convidados, eu queria pedir, se vocês quiserem, partilharem nos comentários, deixarem os vossos testemunhos, se já sentiram que a vossa doença é ou foi desvalorizada, em que contexto e como é que vocês se sentiram com isso. Vou então chamar os nossos convidados e vou começar pela Joana Vicente, que é fundadora e presidente da APJOF, é também membro da ENFA, secretária-geral da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e também é membro da EUAR e OUTPER. Joana, se quiseres juntar-te a nós. Olá, boa tarde. Muito boa tarde a todos, bem-vindos. Obrigada, Catarina. Boa tarde. Obrigada, eu. De seguida, vou chamar o enfermeiro Ricardo Ferreira. O enfermeiro Ricardo é enfermeiro especialista no Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. É também membro do EUAR e presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Profissionais de Saúde de Reumatologia. Boa tarde, Ricardo, e obrigada por estar aqui conosco. Olá, boa tarde, Catarina. Olá, boa tarde, Joana, e a todos que estão aí em casa. Facto interessante que nos deu a conhecer, Catarina. Obrigado. Obrigada, Ricardo. De seguida, vou chamar a enfermeira Andréa Marques, que é também enfermeira especialista no Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, é professora na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e é presidente da Associação Portuguesa de Profissionais de Saúde de Reumatologia. Boa tarde, Andréa, e muito obrigada por estar aqui connosco. Olá, boa tarde a todos. É um prazer para mim passar este resto do dia com todos vós. Como a Catarina já salientou, por favor, partilhem connosco as vossas experiências sobre esta temática. Vamos discuti-las na próxima hora. Obrigada, Andréa. Sim, eu vou chamar a doutora Daniela Queiroz, que é psicóloga clínica, é voluntária na APJOF e na União de Doentes Fibromialgicos de Viseu e é ainda psicóloga benemérita da ABRAFIBRO, Associação Brasileira de Fibromialgicos. Boa tarde, Daniela, e obrigada por estar aqui conosco. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todo o painel e obrigado a todos aqueles que nos estão a ver.
colaborem connosco, coloquem as vossas dúvidas e que este seja um momento naturalmente de partilha das nossas experiências e daquilo que há de vir com esta iniciativa. Obrigada. Obrigada, Daniela. E, por fim, temos a doutora Elsa Mateus, que é presidente da direção da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, é também tesoureira da ANDAI, da Associação Nacional de Doentes com Artrite e Reumatismo na Infância, e é ainda membro da EUAR-PER e da EUPATI Fellow. Boa tarde, Elsa, e muito obrigada por estar aqui conosco. Muito boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite para estar aqui presente neste dia que é tão especial para todas as pessoas que vivem com fibromialgia e também que é um dia especial para os enfermeiros. Desde já o meu agradecimento enquanto pessoa com doença reumática e enquanto presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, ao trabalho extraordinário que as associações de doentes têm feito e aqui também destacar muito concretamente a APJOF pelo trabalho que tem realizado na representação das pessoas com fibromialgia. Obrigada, Elsa, obrigada. Então, penso que estão reunidas as condições para darmos início ao nosso debate. Eu iria começar com uma questão para a enfermeira André e para o enfermeiro Ricardo, e que é, na vossa opinião, o que é que mais contribui para que ainda haja esta desvalorização no contexto de saúde? Se calhar posso começar eu, porque primeiro são as senhoras, não é? Costuma-se dizer. Desde já, também porque já foi referido a isso, dizer que para mim hoje é um dia muito feliz, porque sou enfermeira e gosto muito de ser enfermeira. E agradeço o facto da Catarina, que também é enfermeira, ter-se lembrado disso, porque eu tinha aqui colocado uma nota nesse sentido também. Então, respondendo concretamente à pergunta da Catarina, penso que um dos grandes fatores é muitas das vezes a falta de literacia, ou seja, a falta de conhecimento acerca da patologia ou de outros assuntos por parte dos profissionais e também por parte dos doentes e de outras estruturas que prestam cuidados de saúde. No meu entender, temos ainda um longo caminho a fazer nas doenças reumáticas, muito se tem feito nos últimos anos, é uma área que tem evoluído imensamente, mas ainda muito temos a fazer, nomeadamente no que concerne à educação dos profissionais de saúde, das diferentes classes que prestam cuidados nesta área, no sentido de alertarmos para estas patologias, concretamente que falamos hoje, as doenças reumáticas. E temos que fazer um investimento em conjunto, profissionais, associações de doentes, entidades reguladoras, políticos, colocar isto na agenda do dia, e é isso que estamos a fazer hoje aqui com este projeto, e penso que muito haverá a fazer, mas há motivação para conseguirmos melhorar essa desvalorização que poderá existir ainda. Eu começaria se calhar por pensar, ou por abordar a dificuldade que nós tivemos em traduzir para o português o tópico do assunto, que achámos conveniente ser desvalorização, mas de facto o termo em inglês é invalidation, portanto tornar não válido, não é dizer que o que o doente nos está a dizer não é válido, e não é válido porquê? Porque não tem credenciais consideradas como objetivas, e nós sabemos que embora esta desvalorização se processe ou se dê com pessoas com diferentes diagnósticos, não sabemos que ao estar a comentar isto no dia de hoje é porque também sabemos que as pessoas com fibromialgia sentem mais, sabemos com dados de estudos, inclusivamente realizados em Portugal, que as pessoas com fibromialgia sentem mais este fenómeno do que as pessoas com outras doenças reumáticas. E isso é ligado ao facto de não haver conhecimento médico, hoje em dia,
sobre causas objetivas documentadas em exames, seja imagiológicos, seja analíticos. E, portanto, é bom fazer este sublinhado de que isto deriva da invalidação. Mas a desvalorização não é apenas o tornar inválido e dizer coisas, mas isso que está a dizer não será tanto assim, está a exagerar, ou seja, é tornar não válido e desvalorização, mas há também a falta de compreensão, que é uma outra vertente do fenómeno, que é, ok, então mas tu ainda ontem andavas aí a festejar e estavas tão contente e hoje já te estás a queixar, e portanto são diferentes facetas do fenómeno. E para não me alongar mais, gostaria só de dizer que não será apenas em Portugal, mas eu faço um paralelismo com os chefes. Fica bem falar mal do chefe, mesmo que até seja uma pessoa porreira, quando se junta a um grupo, quer dizer, ninguém vai ousar defender o chefe quando os outros estão todos a brincar com isso. E eu às vezes vejo que isso acontece um bocado com, vamos dizer em concreto, com a fibromialgia, quer dizer, mesmo pessoas que garantidamente na área da saúde reconhecem, diagnosticam, tratam o fenómeno, às vezes brinca-se com isso e nós temos também de trabalhar um pouco ainda essa parte e quando digo temos, é claro que estou a falar também na minha própria pessoa e de enfrentar esse fenómeno social. Acho que essa é uma causa importante também a combater. Obrigada, Andrea e Ricardo. De facto, o Ricardo tocou aqui num ponto importante ao falar na fibromialgia. E eu aproveitava então a deixa para perguntar à Joana e para lhe pedir, para ela, enquanto doente com fibromialgia e enquanto presidente e fundadora da APJOF, Joana, tu achas que a fibromialgia, por ser ainda considerada uma doença invisível, entre aspas, porque, como o Ricardo dizia, não há um papel, um exame que diga a pessoa tem fibromialgia, achas que esta desvalorização é potenciada, é mais notória no nosso caso? Talvez, mas também existem tantas outras doenças invisíveis, porque é que há uma teimosia em não se aceitar a existência da fibromialgia? Eu não consigo compreender isso. Por exemplo, há certos tipos de cancro também não se vê, não é? Há pessoas que têm, pegando na doença oncológica, que é muito falada, não é? Uma pessoa pode ter uma situação de doença oncológica e parecer bem também, e ninguém vai estar a dizer, olha, é da tua cabeça, ou estás a inventar, ou és preguiçoso, ou qualquer coisa, pronto, lá está. Peguei nas oncológicas, há muitas outras. Mas porquê é que há ainda esta teimosia da sociedade em geral, não é só profissionais de saúde, em não acreditar na existência da fibromialgia? Aqui pegando nos profissionais de saúde, até mesmo antes de se criar a associação, quando o projeto nasceu, este projeto já tem 9 anos, a associação tem 5, e durante estes 9 anos, além da minha experiência pessoal, que também sofri com muita desvalorização e falta de respeito mesmo por parte de profissionais de saúde, eu convido-vos a ir ao Facebook, a grupos de Facebook, seja eles quais forem, e estarem lá 2 minutos. Eu garanto-vos que num comentário ou em alguma publicação encontram alguém que relatar uma situação qualquer de desvalorização em relação à fibromialgia. E lá está, em 2 minutos eu garanto-vos que vocês conseguem encontrar. Isto é algo que é numa base diária. Acalma um pouco agora por causa da pandemia, porque deixou-se ter tanto acesso aos cuidados de saúde. Mas é algo que me preocupa imenso, imenso mesmo. E depois o que é que isto traz? Diagnósticos super tardios, não acesso à medicação, muito mais valorização em casa e no emprego e em tantos outros sítios, e um declínio do estado de saúde da pessoa e sendo-se ainda mais vulnerável. Eu acho que isto é gravíssimo e é necessário haver formação, várias coisas. Eu estou aqui a ver um comentário de uma senhora, Ana Alves, que está a perguntar qual é a prevalência da fibromialgia. Estima-se que é 1,7% da população. Ora, se estes 1,7% da população, diria que se calhar 90%
e 9 queixa-se de desvalorização, há aqui qualquer coisa que se passa, não é? E acredito também para as outras doenças reumáticas também existe este tipo de desvalorização. Eu neste caso, eu estou aqui a representar a fibromialgia e é algo que já li coisas, já me relataram coisas gravíssimas. Eu também tive uma situação que, a meu ver, foi bastante grave com o médico e se eu conto estas coisas, ou se conto estas coisas, as pessoas ficam a olhar, estás a inventar, ou exageraste, ou tu própria também estás a exagerar o que sentes, e como é que ficam estas pessoas? Isto tem imensas consequências a vários, lá está, a vários níveis. Como eu disse, diagnósticos tardios, a fraca adesão à terapêutica, porque depois também às vezes não explicam, por exemplo, a utilização do antidepressivo. Isto aqui vocês, Ricardo e André e Catarina, conseguem explicar melhor, atua na regulação da dor. Muitas das pessoas não sabem isso e depois vêm para casa chateadas porque pensam que eu sou maluca da cabeça e aceitaram isto, por exemplo, e faz parte do tratamento. É preciso uma linguagem mais inclusiva, mais empática. Eu sei que vocês, profissionais de saúde, além da vossa vida pessoal, também têm as suas próprias chatices, também têm chatices no trabalho, também têm falta de tempo para estar com os utentes, mas lá está, às vezes relatam coisas que são tão gravíssimas, que já ultrapassa essa falta de empatia, que já está aqui mesmo uma questão de bullying, acho eu. E onde é que nós, doentes, utentes, conseguimos separar essa linha dessa desvalorização e desse bullying? Vou chamar bullying, que é a palavra mais fácil e corrente, digamos. Como é que conseguimos separar isso e o que é que nós conseguimos fazer? Porque se eu me for queixar, ou se eu fizer uma reclamação, vou falar num caso pessoal, por exemplo, que me aconteceu, eu fiz uma reclamação num hospital público, que eu fui resolver um assunto que nada tinha a ver com fibromialgia, mas como estava lá na minha ficha, tiveram-me a atazanar a cabeça com isso. Das 2 vezes que eu tive que ir fazer um procedimento cirúrgico, uma coisa que não tinha nada a ver com fibromialgia. Eles acharam por bem, quer dizer, eu já ia nervosa para a cirurgia e eles ainda tiveram-me um bocado a chatear à conta disso. Fiz uma reclamação, não deu em nada, basicamente eles disseram que a culpa é minha, que eu percebi mal. E quer dizer, eu é que sei o contexto, eu é que sei o que ouvi e acredito que, como eu, existem mais pessoas que também fizeram reclamação e que também não deu nada. Lá está, falei aqui várias coisas e há muito a falar. Acredito que a Elsa também tem muitas experiências, tanto a nível pessoal como na Liga, que representa muito mais doenças reumáticas, né? Neste caso estou a apresentar a fibromialgia, que é só uma, mas não sei, Elsa, se queres partilhar a tua experiência tanto como doente, como os relatos que ouves na Liga? Eu antes de passar à Elsa vou aqui pedir a palavra durante 2 minutos, porque tu disseste coisas muito importantes, Joana. Só depois a Elsa já irá falar da experiência dela nas 2 funções que está aqui a desempenhar. Que é muitos destes, por exemplo, a tua história pessoal, que foi que tu transmitiste agora aqui, muito provavelmente surgiu de uma falta de comunicação. E normalmente esta temática, estes problemas surgem porque existe uma falta de comunicação entre o doente, entre nós percebermos aquilo que o doente nos quer transmitir e também nós fazermos chegar a nossa mensagem ao doente, que o doente perceba aquilo que nós estamos a tentar comunicar com ele. Eu, assim, quando iniciei a minha formação na área das doenças reumáticas, a primeira coisa que me ensinaram a fazer foi a pedir aos doentes para, na consulta atual, escreverem aquilo que queriam durante a próxima consulta, que fosse surgindo todas as dúvidas, todas as questões, para debatermos na consulta seguinte. E muitas das vezes existe este problema, que é as pessoas
chegam efetivamente à consulta e não fazem as questões que tinham planeado, vão com uma preocupação, que é aquela preocupação e que nós não conseguimos ter uma resposta, porque nas doenças reumáticas, não é? 1 mais 1 não são 2, como em quase nenhuma, e depois surgem estas dificuldades. E, como tudo na vida, quando nós temos um problema muito pequenino, se formos acumulando, torna-se um problema muito grande. Portanto, antes de passar à Elsa, eu gostava de pedir a todos, e deixo aqui este repto de, sempre que vão ter uma consulta com qualquer profissional de saúde, levem as vossas perguntas, as vossas dúvidas escritas num papel, escrevam no telemóvel, ao longo, vocês sabem que a consulta é daí 1 mês, escrevam tudo. Nenhum profissional se pode negar a responder-vos a uma dúvida. Se o fizerem, por favor, mudem de profissional. Pronto. Mas esclareçam tudo, perguntem tudo o que tenham a perguntar. Claro, se houver alguma pergunta que se não soubermos responder, como é óbvio, temos que vos indicar outra fonte de informação. Mas façam também esse exercício, está bem? E nós também o temos que fazer. Mas normalmente, a minha experiência o que me demonstra é que a sede destes problemas reside nesta coisa muito importante que é a comunicação. A comunicação verbal e a comunicação não verbal. Aquilo que eu transmito ao doente, não é? Também, se a minha posição for uma posição de altivez, de fechada, eu também não vou criar empatia, lá está novamente, para dar a liberdade à pessoa para falar. Mas todos os doentes que têm perguntas, eu quero acreditar que não há nenhum profissional de saúde que não as saberá ou não as quererá responder, está bem? E com isto passo a palavra à Elsa. Muito obrigada pelas questões. Eu acho que importa aqui referir e sublinhar que nós estamos a falar das doenças reumáticas e logo aí estamos aqui a lidar com um problema que ainda, apesar de estar melhor, ainda continuamos a combater, que é a ideia associada que existe das doenças reumáticas à população mais idosa. E, portanto, nesta parte é muito transversal. Qualquer doença reumática julgo eu ser desvalorizada ou menos credibilizada por médicos e profissionais de saúde que não tenham tido uma boa formação ou uma formação suficiente na área da reumatologia. E quantos de nós, com queixas de doenças reumáticas, já procuraram, por exemplo, no médico de família a referenciação e muitas vezes continuam a ouvir respostas absurdas, muitas vezes com os profissionais de saúde que não estejam ligados, digamos, à consulta de reumatologia, quando nós temos que navegar por outras áreas, seja na área da cirurgia ou outras especialidades. Já foi várias vezes que profissionais de saúde não sabiam, por exemplo, que era possível ter uma doença reumática desde a infância. Quando eu digo, onde quer que vá e me perguntam que tenho artrite desde os 5 anos de idade, ainda encontro profissionais de saúde de várias áreas e noutras especialidades que não têm sequer essa noção. E, portanto, por um lado temos que este trabalho continuar a combater. Eu acho que já conseguimos alguma coisa, mas ainda temos muito trabalho a desenvolver, mas combater esta ideia que as doenças reumáticas não são exclusivas das pessoas da terceira idade no final da sua vida ativa. Aparecem em qualquer idade, em qualquer momento. Depois temos aqui outro problema, que é a forma de diagnosticar e também o atraso nos diagnósticos, seja na fibromialgia, seja noutro tipo de doenças. Existem algumas doenças reumáticas que são mais fáceis de diagnosticar porque têm instrumentos para isso, têm biomarcadores e análises que é possível fazer para ter um diagnóstico. Muitas vezes ainda se fica numa área incerta, não se sabe qual é que é o diagnóstico e isto tudo leva muitas vezes alguns anos e, por exemplo, a Joana estava a referir o caso da fibromialgia. A espondilite anquilosante, por exemplo, ainda demora cerca de 7 ou 8 anos a ser diagnosticada. Portanto, nós temos todo este panorama para trabalhar e, portanto, a fibromialgia, naturalmente, que também pertence a este grupo e torna-se
bastante difícil lidar com essa situação. Por outro lado, como a Andreia bem referiu, também se trata aqui de comunicação, portanto, além da formação, também da comunicação. Como é que se comunica? E muitas vezes também tanto os profissionais de saúde como os médicos podem não ser muito hábeis na comunicação, mas muitas vezes também os doentes não o são. Muitas vezes os doentes também não sabem, não conseguem comunicar como deve ser aquilo que têm para comunicar. E não é fácil fazer essa lista. E eu já, a propósito dessa recomendação de preparar a consulta, já me aconteceram várias coisas, desde ter o meu caderninho com várias perguntas e várias coisas que eu queria esclarecer para a minha consulta, e no dia da consulta esquecer do caderno em casa. Isto é um clássico. Outras vezes nós até levamos as notas, mas chegamos à consulta e dão-nos uma outra informação qualquer, tipo o resultado das análises, e de repente muda tudo e nós até nos esquecemos das perguntas que tínhamos para fazer e ficamos a tentar. E o mais importante, eu julgo que isto é transversal a qualquer situação, não é específico das doenças reumáticas, o mais importante é que muitas vezes, durante aquele tempo de consulta, nós estamos a tentar processar a informação e sobretudo as implicações que aquilo vai ter na nossa vida pessoal. Como é que nós vamos articular o resto da nossa vida, quer dizer, não é tanto ali já a doença, quando nos estão a falar da doença e tratamento, nós já estamos a pensar como é que vai ser em casa, como é que vai ser no trabalho, como é que vai ser o meu dia-a-dia, e muitas vezes só depois, pode ser no próprio dia ou não, é que nos começam a surgir outras questões mais específicas que não abordamos ali e que depois entramos neste ciclo vicioso de até as anotamos, mas depois quando vamos outra vez surge outra questão e portanto é sempre muito difícil. A comunicação é realmente um fator-chave. A comunicação, sensibilização e formação. E aqui de parte a parte. Eu acho que todos nós temos sempre mais a aprender e é sempre bom dar os exemplos, perceber os exemplos, recolha de exemplos e de casos e tentar perceber o que é que está por trás e como é que nós podemos melhorar as abordagens a este tipo de problemas. Eu quero só frisar ou acrescentar alguma coisa. Eu acho que também, até por mensagens que recebemos, e há muita gente, foi o que a Andrea falou, muitas pessoas vão à consulta e não fazem simplesmente perguntas, acham que é a obrigação delas ouvir e pronto. Mas esquecem-se que o corpo é delas, os exames são delas, elas é que vão tomar a medicação, elas é que vão fazer o exercício físico. Convém saber o porquê é que vão tomar aquilo ou porquê é que foi recomendado aquilo outro. Sim, é verdade, às vezes surgem coisas no momento e esquecemos das perguntas que tínhamos, não estou a invalidar isso. Mas também temos que ter aquela postura de, bem, agora vou a uma consulta, se eu tiver uma dúvida, mais ridícula que seja, eu tenho que a pôr. Não é ir depois, meia hora depois, reclamar para o Facebook, desculpem lá a minha franqueza, ou mandar mensagem a uma associação, que nós estamos cá para ajudar, e está cá a Catarina, que é enfermeira e ajuda a responder essas questões. Porque é que me foi receitado aquilo e a pessoa saiu à meia hora do consultório? Quer dizer, não é nós que temos a obrigação de responder isso, mas sim é a pessoa que tem a obrigação de perguntar isso ao profissional de saúde. É assim, isto é um processo. Eu ao início, é assim, também é diferente porque fui diagnosticada na adolescência e quando era menor, obviamente, que era acompanhada. Isto foi um processo até, mas não, lá está, não deixa de ser um processo até que comecei a ser mais proativa e a bater o pé no chão e dizer, não, eu quero saber porque é que me está a aceitar aquilo ou porque é que me está a fazer aquelas análises, não, e não se trata de estar a ser mal educada ou pronto, nada disso, acho que tenho esse direito e como vocês falaram, o médico tem esse direito a facultar. É a mesma coisa, muitas vezes perguntam-nos em relação ao... não é bem declaração, está-me a vir a palavra, um papel em como a pessoa foi diagnosticada com a doença X, seja ela o que for. As pessoas podem pedir isso ao médico que fez o diagnóstico e ter um papel em como tem o diagnóstico de doença X, seja ela qual for. E há muita gente que nos perguntam se podem pedir isso ao médico porque, não sei, acham que é alguma entidade qualquer ou que isso não existe para a fibromialgia ou o que seja. Nós temos o direito de
de pedir essas coisas, seja qualquer tipo de esclarecimento. E a Madre disse, se não estamos satisfeitas, e satisfeitos, claro, porque isto também, apesar da percentagem ser menor, também afeta os homens, temos que pedir segundas opiniões, temos que ir bater a outras portas, porque nós é que sabemos o nosso sofrimento, nós é que sabemos as nossas batalhas e temos que lutar por nós, não é? Mais ninguém o fará. E pronto, e sim, acho que ainda há muita desinformação e lá, no que toca à fibromialgia, se calhar também um pouco de falta de vontade de aprender e saber mais isto dos profissionais de saúde, porque ainda é uma área assim muito pantanosa e ainda há ainda há muita discriminação e invalidação e tudo mais. Pronto, é isso. Vou outra vez intervir e não quero tirar aqui a que a Daniela ainda não falou, mas só porque tu disseste outra coisa que é muito fundamental e que também pode contribuir para a desvalorização dos profissionais de saúde, que é a aceitação dos doentes por parte da sua doença. E nós temos muitos doentes, e agora estou a partilhar a minha experiência profissional e que poderá ser a visão de outros profissionais de saúde, que não aceitam terem a doença deles, e isso também é um processo, está bem? Nós, claro que não é, devemos procurar informação, devemos ter segundas opiniões, como é óbvio, terceiras, quartas, mas há um momento que nós temos que aceitar, trabalhar, iniciar o processo de aceitação da doença que temos, que é uma doença crónica, está bem? Todas as doenças reumáticas são doenças crónicas, e temos que trabalhar nesse sentido, porque também temos alguns doentes que não aceitam e, digamos que fazem uma peregrinação por vários profissionais de saúde, desculpem o termo, a achar que é só... que vai mudar, está bem? E será difícil nós consultarmos 2, 3, 4 profissionais de saúde que fazem o mesmo diagnóstico, e que ele vai alterar. E também saliento, quero deixar esta parte, digamos, educativa para os doentes, como eu também estou aqui a aprender convosco, que é, temos que trabalhar este fato também, está bem? Muitas das vezes esta desvalorização também passa por aí. Por exemplo, eu lembro-me de ter doentes na consulta que já têm um diagnóstico, já foram a 8, 9, 10 especialistas, já vários fisioterapeutas, enfermeiros falaram com eles e eles continuam em negação completa, e será muito difícil nós conseguirmos também para nós estabelecer um plano terapêutico com aquela pessoa, está bem? Isto também é muito importante. Poderá surgir daí algumas destas questões de invalidação. Pronto, só para deixar esta pequena achega, e agora passo a palavra a outro dos painelistas. Eu queria só acrescentar, se me deixassem antes de me calar outra vez, a Joana ficou aqui num ponto muito importante também, que é a parte das questões, colocar questões, questionar. E em relação, por exemplo, com algo que se fala ultimamente, o patient safety, a segurança do doente, é uma das estratégias mais indicadas por vários organismos, é precisamente essa, fazer questões, porque ao questionar, quase que obriga o profissional de saúde ou o médico a pensar, a refletir na resposta que tem que dar e ajudar a prevenir erros e outros problemas relacionados com a segurança do doente. A grande questão é, como a Joana já referiu, nem todas as pessoas com doença têm essa força, não teria que ser uma força, mas não se sentem em posição de questionar, por um lado, de colocar as suas questões. Por outro lado, muitas vezes também encontramos ainda profissionais de saúde, e quando digo profissionais de saúde, estou também a incluir os médicos, pessoas que trabalham na área, no contexto da saúde, que não têm disponibilidade para serem questionados. E, portanto, é aqui uma área que temos muito também que trabalhar, porque também envolve, como aqui queria sublinhar, a segurança do doente. E agora calma-se. Obrigada. E realmente é aqui um trabalho que temos de fazer parte a parte, quer enquanto profissionais, quer enquanto doentes. Eu estou a ver alguns comentários aqui no Facebook de pessoas que estão a dizer que essa desvalorização que ainda as afeta mais a nível psicológico. E eu vou aproveitar então aqui para
perguntar à Daniela de que forma é que realmente esta desvalorização, por vezes constante e contínua, afeta a nossa saúde mental. Ora bem, o meu comentário vai ser um bocadinho transversal, no sentido que vai tocar em alguns pontos que a Joana já falou, o Ricardo, a Andrea e a Elsa. Pronto, eu acho que é importante nós termos a noção de que quando falamos de fibromialgia e esta guerra, vamos chamar assim, com a fibromialgia, é porque efetivamente da panóplia enorme de doenças reumáticas, esta é ainda aquela que não tem de facto exames comprovados, ou seja, não é possível através de exames médicos comprovar a existência dela. Por isso, daí a maior resistência em compreender esta doença, e eu acho que da parte dos profissionais também, porque ela é difícil, porque ela é pantanosa, ou seja, há muito ainda que descobrir. Por isso eles ficam mais resistentes também a diagnosticá-la de uma forma mais efetiva, e por isso é que ela também é alvo, eu vou utilizar a palavra, e perdoem-me se não for a mais politicamente correta, mas eu vou dizer que se calhar de entre as muitas doenças reumáticas, a fibromialgia é aquela que sofre de facto mais discriminação. Okay? No entanto, existem outras doenças, como a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, que mesmo com marcadores genéticos, mesmo com exames eficazes no seu diagnóstico, não são sempre, a doença não é sempre visível, ou seja, só estará visível em situações de crise. E normalmente nessas situações o que é que o doente faz? Deixa de estar visível para os restantes, não é? Ou seja, ela será sempre invisível para os outros, aqueles que estão do lado de fora. No entanto, todas elas são alvo de discriminação, pouca compreensão também, e eu acho que passa principalmente pela comunicação, que foi uma coisa que todos falaram. Eu acho que a comunicação é a base de tudo na vida, não é? Nós temos que ter uma comunicação simples, quando possível positiva, okay? Mas uma comunicação que seja bidirecional, ou seja, o médico terá que ter competências ou desenvolver competências, embora saibamos que o tempo da consulta é diminuto, que o stress profissional é descomunal, é exacerbado completamente, e agora no último ano completamente desajustado, certamente. Ele deverá apostar numa comunicação simples com o doente. A comunicação da parte do doente faz parte do processo. Eu acho que tanto ao longo do processo, à medida que é feito o diagnóstico e à medida que o doente vai aceitando e vai percebendo a doença em si, as limitações que ela impõe e o impacto que esta doença tem na vida, de forma prática, na vida dele, eu acho que esta comunicação vai melhorando. E naturalmente que se for estimulada, será tanto mais positiva uma melhor comunicação entre o médico e o doente. Lá está, a parte da aceitação da doença é muito importante. A adesão terapêutica também, e eu faço aqui o destaque à adesão terapêutica, porque existem estudos que dizem que, estudos recentes da Universidade do Minho, que dizem efetivamente que a adesão terapêutica é um fator fundamental para o controle da doença e para a melhor aceitação da mesma. Naturalmente que numa primeira instância o doente não vai perceber tudo aquilo que lhe é prescrito, aconselhado, porque não tem a dimensão da doença, mas deverá também existir sensibilização da parte dos médicos para a importância de cumprir e à vontade para o questionamento, ou seja, para a devolução das dúvidas que o doente tem, que às vezes são tão pequeninas e muitas vezes os doentes pensam que podem ser dúvidas ridículas. Não são dele.
são deles, pertencem à dimensão deles, e isto é muito importante. Uma outra coisa que eu gostava de destacar são as ideias pré-concebidas que existem acerca das doenças reumáticas, e aqui eu acho que o trabalho é imenso, porque nós temos que lutar contra estas ideias pré-concebidas, onde? Na sociedade em geral, mas nas faculdades, nos cursos de medicina, de psicologia, de enfermagem, de toda a equipa multidisciplinar que seria ideal no tratamento de um doente com doença reumática. Ideias como as doenças reumáticas só atingem pessoas mais idosas, por exemplo, é completamente irreal neste momento, mas está profundamente intrincada na sociedade. Comentários como, por exemplo, se ouvem e vão se tornando completamente tóxicos para o doente ou para o paciente, nomeadamente os mais novos, com esse aspecto tão bom, como é que podes ter uma doença de velho, por exemplo, ou a parte do preguiçoso, de arranjar desculpas para não fazer um determinado trabalho, ou ter uma determinada função ou papel na sociedade. Então, o lutar contra estas ideias, e eu acho que isto é uma missão de todos nós profissionais de saúde, na parte que nos toca da psicoeducação para a dor crónica ou para as doenças que estão associadas à doença reumática, e como para com os pacientes, ok? Eles também devem impor, lá está, também é um termo muito, muito radical, mas impor naturalmente o respeito, muito embora a aceitação nem toda a gente vai aceitar, mas o respeito perante a sua condição. E eu acho que isto é importante, e agora entrando na dimensão emocional, é importante para a parte emocional. As doenças reumáticas têm um impacto multidimensional na vida do doente, não é? Atinge o doente a nível pessoal, em primeiro lugar, familiar, social e laboral, ou seja, e não vou dizer que será a partir do diagnóstico da doença reumática, já antes provavelmente havia essa afetação destas diferentes áreas, mas com o evoluir da sintomatologia, como é óbvio, vai haver um agravamento, ou seja, a doença vai se tornando cada vez mais impactante nestas dimensões, e o doente vai naturalmente começar a isolar-se, conforme eu tinha dito há um bocado, ou seja, as doenças já são invisíveis, mas a tendência do doente é quando entra numa escala de sofrimento, pronto, com a qual é difícil de lidar, a tendência do doente é isolar-se. Isto é um efeito bola de neve, lá está, para também não ser criticado, não serem feitas perguntas às quais ele não sabe responder, ou a própria dor, que não é comensurável, não é? Pronto, não ser criticada pelo outro. A pior coisa que poderá existir é alguém a descredibilizar a dor que nós sentimos, seja ela visível e quanto mais invisível, não é? Pronto, a nível familiar existe um impacto também muito grande, seja no homem, seja na mulher, de destacar que a doença reumática também acomete pessoas do sexo masculino, e dentro da família, que deveria ser o porto seguro destes doentes ou destes pacientes, nem sempre existe o apoio necessário, fundamental, a primeira linha de empatia, de compreensão, porque é um processo também para a família. Isto às vezes nós pensamos no paciente com doença reumática e lembramos-nos que é uma doença que tem impacto na vida dele, mas as pessoas que o rodeiam, a família do doente, também sofre com a situação, de uma forma diferente, mas estão todos em constante adaptação à doença e àquilo que ela vai impondo, e lá está.
será tanto melhor para todos que consigam em conjunto ultrapassar as limitações das doenças. A nível social, os hábitos mudam completamente, como é óbvio, o convívio social, atividades que outrora tenham feito e deixam de ser feitas, que se calhar eram importantíssimas para o estado anímico do doente, como é óbvio, atividades que são salutares, exercício físico e outras, e depois eu gostava de destacar a parte laboral. Ou seja, a lei não protege ainda os doentes com doença reumática ou que padecem com dor crónica. Da parte das entidades patronais não há essa tal, eu ia dizer sensibilidade, mas mais importante do que a sensibilidade é a formação. Não há formação da parte de quem dirige, de quem organiza, dentro das características destas doenças e do impacto que elas podem ter a nível laboral, e às vezes podiam ser resolvidas de forma muito simples. Não eram necessárias reformulações de empresas ou de outros locais de grandes dimensões, pequenos ajustes às limitações dos pacientes. Não eram necessárias grandes, apenas lá está, formação, a psicoeducação nesta área, que daria tanto ao paciente como à entidade patronal lá está, uma possibilidade de se ajustarem. Só que isso naturalmente não acontece. O que acontece no meio laboral é discriminação, e muitas vezes esses estudantes vivem em clima de opressão, como é óbvio, porque são julgados e são por aquilo que fazem, por aquilo que deixam de fazer, não são tidos em conta na sua condição, e lá está, mesmo que tenham uma doença passível de ser comprovada por exames, etc. Vamos agora imaginar aqueles doentes que têm fibromialgia. Ou seja, que não existem, de facto, exames para mostrar aos médicos, às entidades patronais, que está ali o diagnóstico, tem só um papel. Isto, naturalmente, tem um impacto muito grande e muito forte a nível psicológico. Há estudos, e não são só portugueses, eu também colaboro com uma associação brasileira, em que há uma grande prevalência de depressão em doentes com fibromialgia. São doentes que deprimem no decorrer da doença e que, tal como a doença, vão ficando assim de forma crónica. São pessoas que sofrem de ansiedade, são pessoas que sofrem e precisam de ajuda. Okay? Aqui a importância da equipa multidisciplinar. E ainda bem que hoje estamos aqui de várias áreas. Isso é muito bom, porque significa que estamos no início. No início eu gostaria de já ir a meio ou no fim, mas estamos no início aqui de um consenso, ou de uma reunião de várias áreas científicas e comportamentais que possam ajudar os nossos doentes. Peço desculpa, foi um bocadinho longa, mas foi o entusiasmo também. E eu gostava de acrescentar uma coisa no seguimento da Daniela. Se me permitires, Catarina, só rapidamente. Pronto, todos sabemos que não há grande legislação que apoie estes doentes em termos de trabalho e não só, mas também há muitas crianças e jovens diagnosticados com doenças reumáticas, porque lá está, não é só de idosos, batalhando na mesma tecla, e a escola, onde é que está no meio disso tudo também. E uma escola inclusiva, fala-se muito em escola inclusiva, etc., mas quando o doente precisa de que a escola seja inclusiva, a escola fecha as portas porque, e tal, não se vê. Isto é triste, pois estas crianças andam ali a rebolar na escola, digamos assim, e ficam muito prejudicadas por causa, muitas vezes, da assiduidade, nem o desempenho académico em si, mas da assiduidade, da questão da educação física, por exemplo, etc. Porque as escolas, e há já escolas que o fazem, atenção, poucas, que aceitam inserir estas crianças e jovens das necessidades educativas especiais
às vezes basta só, como a Daniela disse, como ao trabalho, às vezes só pequenas mudanças bastariam para que estas crianças e jovens pudessem ter uma vida escolar dita normal. E lá está, isto para uma criança e para um jovem é bastante complicado, e porque é diferente de um adulto, porque é um planeamento a longo prazo muito maior, não é? Quer dizer, eu gostava de ir para a universidade, será que sou capaz? Será que consigo ter um trabalho, etc. Lá está, não estou a desvalorizar dos outros, mas é algo que também é muito esquecido, que é esta questão da escola. Mas lá está, são todas estas questões são todas importantes e cabe a nós, profissionais de saúde, doentes e associações, trabalhar em conjunto para ir mudando estes paradigmas. E quero dar aqui um agradecimento muito especial à Andrea e ao Ricardo por se terem juntado a esta iniciativa, a este projeto que vamos de seguida apresentar, porque vocês os dois são profissionais de saúde e estão a dar para mim um grande exemplo para trabalhar um tema que é extremamente complicado, a vários níveis, e acho que vocês estão a dar um bom exemplo, porque acho que é mesmo assim que os profissionais de saúde devem trabalhar em conjunto com as associações para poder fazer algo melhor, porque as pessoas com doença, seja ela reumática ou o que seja, querem ter uma vida normal, querem ser pessoas produtivas para a sociedade, querem poder ir à escola, passear, trabalhar, enfim, tudo. E só com esta, idealmente, com uma escola inclusiva, com um emprego inclusivo, com legislação a seu favor e que os apoie e investigação na sua doença, etc., tratamento adequado, equipa multidisciplinar, isto seria o mundo ideal para as pessoas com doença, mas infelizmente ainda não acontece para todas e cabe a nós, eu diria doentes, porque as pessoas também metem essa responsabilidade toda nas associações. É verdade que nós existimos também para isso, somos um meio para tal, mas associações são compostas de quê? Maioritariamente doentes que querem ser proativos e fazer algo pela sua por si e pela sua doença, e mesmo que esses benefícios que venham, por exemplo, eu sei que não será para mim, sei que será para uma geração futura, espero eu, e isso não me faz desistir nem parar, mesmo que não seja para mim, não é? O que me interessa é que nós todos em conjunto trabalhemos para que possamos fazer um futuro melhor e que daqui a uns anos podermos estar a celebrar um Dia Mundial da Fibromialgia, porque sim senhora, ela existe, mas eu tenho direitos, posso ir trabalhar, posso ir à escola, posso etc. E ser um dia meramente informativo e não estarmos aqui a necessitar de fazer estes tipos de webinars, estes tipos de investigação que vamos apresentar a seguir, estes tipos de etc. Claro, também é importante, não é? Mas idealmente, lá está, era o mundo ideal e não é. Portanto, nós, doentes, vocês, profissionais de saúde, outras associações, outras patologias, o que quer que seja, temos que unir, porque só com união e mais vozes juntas e mais trabalho em conjunto é que nós conseguimos fazer algo, ir bater às portas certas e tentar fazer alguma coisa por nós. Lá está, como eu disse, seja a nível de obterem capacidade, seja a nível de obter alguma ajuda legislativa a nível laboral, seja alguma legislação também a nível escolar, seja, enfim, o que quisermos, o poder está em nós doentes. E é assim, isto não é um processo fácil, isto não é estalar os dedos. Também não quero que tenham essa ideia, que não é bater, por exemplo, à porta da Assembleia da República, abrem-nos a porta, sim senhora, tomem lá o que vocês querem. Infelizmente não é assim, porque senão já estaria, não é? É algo que tem que ser constante e alimentado, porquê? Porque agora falando na fibromialgia temos este peso que muita gente não acredita, muitos profissionais não acreditam, muitos políticos, muita gente não acredita, e nós temos
ultrapassar e passar por cima disto tudo até que a nossa voz seja ouvida e mostrar evidência, fazer investigação, tudo o que for necessário. Nós com fibromialgia temos de ter um pouco mais de energia extra para trabalhar nesta causa, e eu apelo a todos, sejam profissionais de saúde, seja outras associações nossas parceiras. É um gosto para mim ter aqui a APPS Reuma e a Liga, porque são duas associações que se juntaram a nós para tentar fazer algo, e acho que é assim é que tem que ser, e para podermos ter um futuro melhor. E apelo a todos, não estou com isto a querer angariar sócios para a associação, não quero que pensem nisso. Claro que as associações precisam de sócios, vocês não precisam de uma associação, vocês precisam de, claro, se quiserem fazer parte, fazem, mas precisam de ser mais proativos, e nem que seja uma partilha no Facebook, nem que seja por coisas pequenas. Às vezes as coisas pequenas fazem a diferença, e é união, é estarmos todos unidos, e é o que importa. Pronto, é a minha mensagem. Posso só acrescentar um... Ui? Podem. Não, é Elsa primeiro. Vou dizer duas coisinhas muito rápidas. Primeiro, apesar das associações trabalharem para além dos seus associados, é importante que as pessoas percebam que as associações precisam de sócios, e que é importante termos uma voz diferente quando chegamos e dizemos, não, por exemplo, no caso das doenças reumáticas, eu posso usar os 56% da população portuguesa, ok? E depois pergunto, então quantos sócios tem a Liga? Portanto, e a mesma coisa que passa na fibromialgia. Uma coisa é uma associação ter um determinado número de sócios, e outra coisa é ter imensos seguidores nas nossas redes sociais. Portanto, é importante também, por esse motivo, que as pessoas se juntem às associações, também que apoiem o trabalho das associações, seja qual for a maneira. E queria só aqui deixar um desafio já para o próximo ano, aqui à APJOF, que é pensarmos também nessa discriminação que eu julgo que também existe pelo recurso ao apoio dos psicólogos e dos psicoterapeutas. Eu acho que, tanto na fibromialgia como em todas as doenças reumáticas, é um dado que existe, portanto, uma maior tendência para estados depressivos e para a depressão e para a ansiedade, e as pessoas continuam a ter uma enorme resistência de quando são recomendadas ou referenciadas para apoio psicológico, para irem um psicólogo, para irem um psiquiatra, e as pessoas continuam com a ideia pré-concebida que estão a ser rotuladas de maluquinhos. Malucas. Já me responderam isso. Já me responderam. Então, mas fica aqui a dica para o próximo. É verdade, não puxando a brasa à minha sardinha, sim. É verdade, sim, há uma grande resistência em ir ao psicólogo. Ainda há o rótulo de quem vai ao psiquiatra ou ao psicólogo é maluco. E lá está, a doença é invisível, porque é que eu vou, nem se vê, porque é que eu vou ao psicólogo? Mas ele pode efetivamente ajudar no tal processo de aceitação, e numa coisa que se fala pouco, mas eu acho que devia falar um pouquinho mais, que é no empoderamento do próprio doente. Ou seja, se os profissionais de saúde têm a responsabilidade, o dever ético de se estar constantemente a atualizar a nível de informação, de melhores práticas e estratégias de intervenção, etc., deverá ser passada também a responsabilidade ao doente para tomar iniciativa e para se firmar dentro da sua patologia, ou seja, o lutar contra o estigma, contra a discriminação, a informar-se. A informação também faz parte da terapêutica, também ajuda nos momentos maus, nos momentos em que a pessoa se sente mais fragilizada, de maior dor. Informação é poder, por isso o paciente deve ser empoderado. Eu acho que isto seria o ideal, mas é uma coisa que podemos apostar todos os dias, um bocadinho, semente a semente, devemos ter o nosso jardim. Eu acho que é assim. Com união, vamos lá. Foram aqui divertidos tópicos muitíssimo importantes, muito interessantes. Eu fui vendo aqui alguns comentários também no nosso Facebook. Muitas pessoas a dizerem que os próprios médicos de família ainda dizem que a fibromialgia, neste caso específico, é uma doença psicológica. Pessoas
pessoas que dizem que para conseguir uma baixa médica ou mesmo a reforma por invalidez não conseguem porque simplesmente lhes é negado, porque dizem que não há evidência de que a pessoa tem capacidade e posso partilhar muito rapidamente o caso da minha mãe, que esteve de baixa médica, porque não suportava a dor, foi à junta médica e deram-lhe alta dizendo que a senhora não tem doença nenhuma. Portanto, infelizmente isto continua a acontecer e faço minhas, para concluir as palavras da Elsa, que precisamos muito de comunicação, informação, sensibilização e formação. Não sei se alguém quer dizer mais algumas palavras para encerrarmos aqui o nosso debate. Eu gostava de salientar uma coisa, que é todos nós temos direitos, mas os nossos direitos também acabam onde começam os deveres, não é? E todo o resto. Isto que foi aqui apresentado de juntos somos mais fortes, como agora o Sporting foi campeão e foi esse lema, ou não vamos sozinhos, qualquer coisa assim do género, aplica-se nas doenças. Para terem uma noção, isto tem custos para o Serviço Nacional de Saúde, para todos nós, e não nos podemos desfasar dessa realidade também. E agora estou aqui a fazer um bocadinho de advogada do diabo, porque lá está, também é importante nós termos esta sensibilidade, está bem? Como é óbvio, se nós tivermos que gastar 1 milhão de euros para curar uma pessoa, esse 1 milhão de euros vai ser investido para curar a pessoa. É o nosso Serviço Nacional de Saúde, está focado na cura, não nas doenças crónicas, não na prevenção, e temos que todos contribuir para essa mudança. E também temos que contribuir no sentido de, junto dos decisores políticos, que é quem decide tudo isto, e todos nós votamos, não é? Todos nós decidimos, e esse papel está nas nossas mãos, focarmos mais nestas questões de saúde, focarmos mais ver onde é que o orçamento de Estado é distribuído, porque nós não podemos querer, por exemplo, sabemos em termos da reforma, da incapacidade de tudo isso, se não houver dinheiro, nós não podemos reformar as pessoas, não é? E temos que aqui também ponderar estas situações todas como cidadãos ativos, como a Joana estava a dizer, como associados, no sentido de aumentar a nossa, digamos, a nossa atividade civil, não é? De cidadãos. Dizer uma coisa, porque eu vi alguns comentários acerca disso, e como profissional também eu devo de alertar. Como é óbvio, nós queremos muitas vezes que a nossa resposta aos nossos problemas seja dada por uma receita rápida. E a receita rápida normalmente é ir fazer o exame para saber que está tudo bem, prescrever o comprimido, todas estas coisas que estão associadas a uma solução rápida. E nem sempre, e quero alertar para isto, que cada caso é um caso, está bem? Cada pessoa vive a sua doença de uma maneira diferente, cada pessoa necessita de coisas diferentes, e os profissionais de saúde, claro, temos estes problemas todos que já foram aqui falados, que há profissionais que ainda não aceitam que existe a doença, mas também os profissionais têm formação e saberão quando é necessário determinados tipos de intervenções ou não. Volto novamente àquela procura, peregrinação, está bem? Tenham isto também em atenção. E lá está, é o empoderamento que a Daniela estava a dizer. Muitas das vezes a solução para a fadiga, que também estava nos comentários, para a dor constante, poderá passar por outras estratégias que não são tão fáceis de nós adoptarmos, é verdade. Por exemplo, eu dou sempre este exemplo várias vezes quando falo com os meus alunos nas aulas sobre estas temáticas. É muito mais difícil é muito mais fácil eu tomar um comprimido todos os dias ao ir fazer exercício físico, apesar de saber que estou com excesso de peso e que tenho colesterol elevado, não é? Tomar o comprimido é mais fácil do que fazer o exercício físico. Pensemos também todos isto, porque lá está, porque isto faz muito parte também do tratamento e da gestão do regime terapêutico.
Passo a palavra novamente à Catarina. Obrigada, André, foi muito, muito pertinente esta última intervenção. E eu penso que o Ricardo tem mais alguma coisa para partilhar connosco, para finalizar. Força, Ricardo. Sim, falámos todos na importância da comunicação e dentro da comunicação eu gostaria de salientar o aspecto da empatia. E de facto a empatia é recíproca, porque somos pessoas dos dois lados, eu falo enquanto profissional de saúde sobretudo, mas também sou utente, nomeadamente com o meu filho. E a forma como se estabelece a comunicação é essencial para facilitar tudo o resto. Por exemplo, o profissional acolher bem a pessoa e deixá-la sentada e começar ela a falar, e deixá-la falar no início. A pessoa no final, mesmo tendo tido o mesmo tempo de consulta do que outra, se o profissional o deixou falar de início, ela vai sentir que a consulta durou mais quando ela durou o mesmo tempo, por exemplo, e não interromper logo o doente. Mas um exemplo de como a empatia é importante e que é facilmente compreensível, porque já todos fizemos colheitas de sangue. Eu quando estou, por exemplo, a fazer um procedimento de picar, para puncionar uma veia, que é doloroso, se eu for falando com a pessoa, for amigável, estiver a falar com ela, e mesmo depois de espetar não consigo encontrar a veia, e se eu disser, desculpe lá, olha, parece que não estou a conseguir e tal, e continuo a falar, e se a pessoa me diz, não, pode continuar, esteja à vontade, não me está a doer nada, ela está-me a mentir. Mas está-me a pôr mais à vontade e de facto está, já não me vai pôr a transpirar e eu de facto já consigo funcionar a veia. Ou seja, isto é um mecanismo recíproco. É claro que a empatia é um métier, faz parte do trabalho dos profissionais. Os profissionais são treinados nisto, os doentes não. Mas apesar de serem treinados, os profissionais têm de ser continuamente treinados neste assunto, porque os estudos também indicam que os níveis de empatia dos estudantes profissionais ao longo do ciclo profissional muitas vezes vai decrescendo e é preciso ter em atenção este aspecto. Muito obrigada, Ricardo. É de facto muito importante a empatia nas nossas relações. E penso que vou dar por encerrado este debate. Eu queria agradecer muitíssimo a cada um de vocês por se terem disponibilizado para estarem aqui conosco, pelas partilhas tão esclarecedoras e importantes. Realmente, juntos, podemos mudar alguma coisa e é para isso que cá estamos. Muito obrigada pela vossa presença. E agora vou passar a palavra à enfermeira Andrea, que nos vai então apresentar o nosso projeto de investigação. Só umas breves palavras, também para vos empoderar, que foi uma palavra aqui utilizada hoje, da importância de nós fazermos investigação no sentido de termos mais ferramentas para, junto de quem decide, colocar esta temática nos dias de hoje. Para vocês terem uma noção, porque é que a grande maioria, por exemplo, do nosso dinheiro, e quando falo nosso porque o Serviço Nacional de Saúde é financiado por todos nós, é gasto, por exemplo, no tratamento das doenças oncológicas, não só a nível nacional, como a nível europeu. O grande forte em termos de investigação, de novas terapêuticas, de novos, sejam elas farmacológicas ou não, por exemplo, é nas doenças oncológicas. E por que não das doenças reumáticas, que, como a Elsa referiu há pouco, afetam cerca de 55% dos portugueses e terão certamente uma mesma prevalência noutros países a nível mundial. Porque foram feitos estudos e porque sabemos que não é, as doenças oncológicas, por exemplo, podem causar uma elevada taxa de mortalidade, podem causar um grande número de mortes. E temos também que fazer um trajeto no sentido de conhecermos melhor o que é que se passa com as doenças reumáticas, agora especificamente nesta temática da desvalorização, e vou-vos falar brevemente sobre isso. Este estudo que nós vamos fazer, esta investigação que nós vamos fazer, surgiu de uma ideia da Joana Vicente, desde logo, porque
lá está, é o ser o proativo. Ela tinha sentiu esta necessidade devido àquilo que os associados, que as pessoas que não são associadas lhe reportavam, de verificar se efetivamente, à luz da evidência científica, que é o que conta nos dias de hoje a nível institucional, está bem, a nível em termos burocráticos, se efetivamente era isso que se passava. Então a Joana contactou-nos, neste caso a Associação Portuguesa de Profissionais de Saúde e Reumatologia, que eu e o Ricardo estamos aqui a representar, porque os doentes não foram feitos para investigar, não é? Os doentes não têm ferramentas suficientes para investigar. Mas ela teve esta dúvida, esta questão que queria ver respondida, e então nós desenhamos o estudo, que vamos pedir então a vossa colaboração e que eu vou-vos apresentar muito brevemente. Vocês muito certamente já, peço desculpa, não sei se estão a ver o meu ecrã, peço que a Joana ou a Catarina me confirmem, por favor, se estão a ver o meu ecrã. Sim. Ok. Fizemos, então, vocês todos já responderam a vários questionários que normalmente as associações de doentes gentilmente partilham, cuja ideia normalmente surge dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde. Desta vez foi diferente, foi a associação que quis estudar mais sobre isto e que depois teve a parceria, a nossa parceria, a parceria da Liga. A Joana vai brevemente divulgar no site da associação o link ao qual vocês podem aceder. É um link, o questionário demora cerca de 10 minutos a ser respondido, cumpre todos os preceitos éticos, foi aprovado por uma comissão de ética, e vocês têm que, claro, como é óbvio, dar o vosso consentimento para o preencher. O que é que nós pretendemos no final, depois de ter as vossas respostas e de as analisar sistematicamente e metodologicamente? É efetivamente demonstrar se existe ou não uma desvalorização por parte dos profissionais de saúde em relação às doenças reumáticas. Nós achamos que sim, como o Ricardo referiu, já temos alguns estudos mais antigos em Portugal que foram feitos a nível europeu que demonstram que poderá existir uma desvalorização, mas precisamos de atualizar estes dados. Para quê? Para demonstrar junto de quem de direito que necessitamos de fazer aquelas coisas que estivemos aqui a debater. Precisamos dar formação aos profissionais, que precisamos dar formação aos doentes na comunicação, que precisamos de colocar mais recursos de saúde nesta área. As perguntas são são simples e concisas, não deverão ter dúvidas de responder, e se tiverem também, por favor, contactem qualquer uma das associações que vamos ajudar-vos a fazê-lo, e apelar a todos vós, se tiverem alguma questão, alguma inquietude que acham que mereça uma resposta mais sistemática, que nos contactem, porque o avanço só surge porque alguém tem alguma dúvida. Tudo o que nós sabemos hoje, esta doença, as doenças reumáticas, hoje temos a informação toda que temos porque alguém alguma vez se lembrou de ir saber mais acerca dessa temática. Era o que eu queria falar muito sucintamente, porque já vamos alargados na hora do jantar, e estou disponível para qualquer questão, dúvida que tenham. Por favor, escrevam nos comentários, que ainda tentaremos responder, ou agora ou depois. Ricardo, queres acrescentar alguma coisa mais? Não, está tudo. Joana, Daniela, não sei se... Catarina, desculpa. Obrigada. Eu, se calhar, desculpa, Catarina, quero aproveitar para fazer um comentário.
pronto, posso ter tido a ideia, mas o trabalho tem sido praticamente vosso, porque vocês é que são especialistas em investigação e fora o trabalho que se vai ter depois a analisar os dados, eu só tenho a agradecer a forma pronta como vocês responderam logo que sim e que estão dispostos a trabalhar num tema que acaba por ser um pouco delicado, ainda mais para vocês que representam profissionais de saúde da área de reumatologia e como a ti, Elsa, também prontamente disseste logo que sim, porque é um tema que precisa de ser trabalhado. E lá está, e Daniela e a Catarina por também contribuírem para esta iniciativa e acho que lá está, foi o que eu disse há bocado e é a mensagem que tem que se passar com a união e com estas iniciativas que se faz, com evidência que nós conseguimos mostrar que as coisas existem, com a investigação e conseguimos mostrar que existe o problema, infelizmente é assim e temos que ir lá depois com o papel, com os resultados e dizer às entidades competentes, sejam elas depois quais forem, fazer formação, informar, por exemplo, a ordem dos médicos que existe este problema, não só para a fibromialgia, claro que vamos depois ter dados concretos para a fibromialgia, mas isto vai ser no geral, e podemos dizer, olha, passa-se isto assim e é preciso fazer alguma coisa e nós estamos dispostos a fazer alguma coisa e é assim é que podemos chegar longe, portanto, e neste apelo de união, digo novamente, vamos colocar aqui o link nos comentários, será partilhado também na nossa página e eu peço-vos por tudo que respondam, que partilhem com todas as pessoas que vocês conheçam tenham uma doença reumática, porque isto, além, infelizmente o que importa aqui é números, e quanto mais respostas tivermos, mais válidos depois são os resultados. Portanto, por favor, partilhem ao máximo, respondam, o questionário é anónimo, não se têm que preocupar com a vossa privacidade, portanto estou à vontade e mais uma vez quero dar um agradecimento muitíssimo especial a este painel por toda a ajuda, por prontamente dizerem que sim e por este webinar e pelas vossas partilhas que foram excelentes e só posso estar grata. Muito obrigada e boa noite a todos e também obrigada a todos que assistiram ao webinar. Eu Obrigada. faço minhas as palavras da Joana. Realmente este estudo é de extrema importância. Por favor, participem, preencham o questionário, partilhem, porque é mesmo importante. Só assim é que nós podemos dar mais um passo na concretização e na valorização das doenças reumáticas. Volto a frisar que nós vamos deixar o link aqui nos comentários e na nossa página, na APJOF, para vocês irem lá então preencher e podem também partilhar. Quero terminar agradecendo uma vez mais a cada um dos nossos convidados. Obrigada a Andrea, Ricardo, Elsa, Daniela, Joana. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Muito obrigada por todo o vosso trabalho, por cuidarem de nós, por nos ajudarem. Obrigada e um bem-aja a todos vocês. Obrigada a todos os participantes que estiveram aqui nos comentários, a partilhar as suas experiências, a ajudarem-se também a responderem às questões. Obrigada e desejo-vos uma boa continuação de dia da fibromialgia e dos enfermeiros e um bem-aja a todos vocês. Obrigada uma vez mais e até breve. Obrigada. Boa noite, obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite.